Marco Rica é um ator com trabalhos marcantes no teatro, no cinema e na televisão. Mas é também dramaturgo, diretor e produtor. E hoje ele é o convidado especial do Persona em Foco. Ele será entrevistado por um diretor teatral que teve uma marcante participação na sua carreira, Roberto Lage. Olha, eu tenho uma história longeva com o Rica, mas eu fui ser júri de um festival de teatro amador em Tatuí. E teve um espetáculo lá que me chamou muito a atenção, que chamava-se Para a Vacina, e que era muito bom, com um elenco muito bom, com uma direção muito boa, e eu me apaixonei pelo espetáculo. Está conosco também o José Cetra Filho, membro da Associação Paulista de Críticos de Artes, que acompanha a carreira do Marco Rica, especialmente do teatro. Bom, eu conheço o Marco Rica, acho que desde que ele começou com o teatro, admiro muito o trabalho dele, tenho sempre na minha memória e na minha emoção o Treplev, que ele fez da Gaivota, dirigida pelo Chiquinho Medeiros. Então, tô alegre, tô feliz, espero que o programa seja bem bacana. Vamos lá. Ok, podemos começar. Lage, Cetra, obrigado pela presença de vocês. Marco Rica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Vamos lá, Lage? Vamos. Rica, a gente se conhece há muito tempo, apesar da gente não estar próximo há alguns anos, mas eu te conheço desde o comecinho, né? E eu sempre soube da seriedade com que você enfrenta todos os seus trabalhos e como você se coloca no seu exercício profissional. A pergunta é, você carregou essa seriedade e essa coisa desde o seu começo como aluno de escola ou isso te contagiou depois? Você era um bom aluno? Você gostava mais das exatas ou das humanas no seu curso de formação? Bom, primeiro que eu quero dar uma declaração aqui que é real, o Lage realmente conhece o meu começo. Talvez eu deva, não só eu, mas toda uma companhia que eu tinha, um grupo de teatro, te deve a ele ter continuado. Você sabe disso, não estou dizendo. Sei, ele tem o maior orgulho e prazer disso. Foi o nosso padrinho, foi ele que nos padrinho no sentido de abrir os espaços, então para mim foi uma pessoa muito importante. É um dos maiores diretores das grandes peças que eu vi na minha vida, me influenciou muito. Já tentei fazer peça com ele, mas eu fui muito péssimo ator com ele, na mão dele. E ele me falava, eu quero só um lado da sua cabeça, eu quero esse lado, não presta. Bom, enfim, tentando agora voltar aqui e responder a sua pergunta. Nunca fui um bom aluno, nunca, até hoje sou muito difícil de conseguir estabelecer umas rotinas, etc. Mas o teatro, em particular, me deu muita... como eu posso... me deu... Não é destreza a palavra, me deu muita... Me ajuda, me deu rotina, me deu tudo. Quer dizer, eu, a partir dali, tive do teatro... e pelas experiências intelectuais que o teatro me provocou num primeiro momento, depois sensoriais e etc, me formou um novo cidadão. E eu sempre fui muito mais da área de humanas, eu até fiz faculdade de humanas, né? Acabei indo para a faculdade de humanas, eu fiz história e a partir dali que o teatro veio também, né? Então, realmente acho que o teatro que me deu essa palavra que eu não consigo lembrar. Ok. Memória. E já que o teatro te deu toda essa memória, como é que ele surge na sua vida, lá embaixo? Na verdade, começou com música. Eu, Roberto Lima, e a gente tocava antes,
Inclusive participou de um programa aqui da casa, chamado Vestibular da Canção. Nós ganhamos esse concurso aqui. Como era o nome do grupo? O grupo era da escola universitária, universitário, cursinho de Universitário. E nós ganhamos essa competição. E já paralelo à música, a gente começou a escrever. Eu, particularmente, comecei a escrever teatro. E o Lima era aquele cara que ficava ali, tarará, e eu falei, não, você vai dirigir. Ele falou, mas eu não sei o que é dirigir. Eu também não sei o que é escrever. E foi assim, a gente foi fazendo, a gente foi aprendendo fazendo mesmo, literalmente. Sim. A gente começamos a ir para festivais, e a gente tinha que dar um nome para um grupo. E aí até que eu pus um nome lá, eu falei, quer saber, vamos pôr Neca de Pitibiribas, que é nada, né? A gente falava muito isso, Neca de Pitibiribas, e virou o nome do grupo. Acabou virando o nome do grupo. No primeiro momento virou esse o nome do grupo. Eu vou abrir só uma janelinha aqui, só para explicar melhor uma história. Eu fui ser júri de um festival de teatro amador em Tatuí, e tinha um grupo que se apresentou, que era o Necas, e que me impressionou muito positivamente a qualidade do trabalho deles, a seriedade com que eles faziam o trabalho, isso tudo. E nesse mesmo período, eu era um dos dirigentes de um teatro em São Paulo, um teatrinho em São Paulo, o Teatro do Bexiga, que chamava na época, hoje em dia chama Ágora, e aí eu fiquei muito impressionado e eu convidei o grupo para vir ocupar um horário alternativo no Teatro do Bexiga. Eles entraram no teatro, adoraram aquele espaço e falaram, nossa, tudo que a gente queria era um espaço assim. Eu dei a chave e falei, a chave está aqui, o aluguel vocês pagam nessa conta bancária. Até logo, adeus, um abraço, porque eu já estava com o saco cheio de tocar aquele lugar. Ele falou assim, tudo bem, vocês querem? Isso aqui é casamento sem fuder. Nunca mais saiu da minha cabeça. Porque ele realmente é exatamente essa sensação que você tem. Um refletor, uma lâmpada de 500, que não sei se não sabem nem o que é isso, mas tinha lâmpada de 500, de 1000. Quando queimava, a gente não tinha dinheiro para comprar, a gente tinha que dar um jeito de pegar emprestado, às vezes, para poder continuar o espetáculo, porque a lâmpada era cara. Então, tudo tinha que vir do bilhete que a gente vendia. Ou da cerveja que a gente vendia no bar. Né? Esse era, e o bar sempre deu mais que a bilheteria. Mais do que a bilheteria. E continua dando em todo lugar. Exatamente. Rica, nós temos alguns depoimentos para mostrar para você. O primeiro deles é de alguém que acompanhou os seus primeiros passos no teatro. Você já falou nele aí, vamos ver quem é. Oi, Macão, tudo bom, meu velho? Me pediram para vir aqui um pouco para fazer a sua, sua arqueologia, né? Lembrar de como a gente começou a fazer teatro junto na escola, no colégio, Colégio Salete. Estava contando aqui para eles que, na verdade, tinha um teatro vazio lá. A gente não tinha muita coisa para fazer, porque não gostava muito da aula, então a gente ia lá e começou a fazer teatro. Você lembra, rapaz, de pegar os livrinhos do Boal, né? Ficava lendo os exercícios do Boal, depois corria para fazer com a turminha, né? Os cobaias, né, que a gente tinha ali na época. E começou, né, eu acho que é interessante lembrar um pouco esse começo mesmo, assim, porque nos anos 80 a gente começava a fazer teatro fazendo grupo, né, era o grupo de teatro, estudava, fazia na raça e principalmente aprendia com os mais velhos, né, e a gente teve bons, não sei, professores, orientadores, gente que ajudou muito também a gente a começar, né. Eu acho fantástico, né? Porque aí a gente montou nosso grupo, foi pra frente, pegou o Teatro do Bexiga muitos anos atrás, reanimou aquele espaço, produziu um monte de coisa e você seguiu uma carreira que eu acho que é maravilhosa, assim. Eu quero dizer, da minha parte, assim, não sei se eu posso, mas eu tenho até orgulho da carreira muito, muito bacana, muito linda que você fez, viu, meu velho? Beijão pra você e pras meninas. Roberto Lima, é o começo, isso aí é embrionário mesmo. Era o homem do raciocínio, de uma inteligência raríssima, um cara... Ele que nos apresentou o lado estético do teatro. Ali a gente tinha que pensar também esteticamente aquilo. A gente não tinha, a gente ia para o palco para gritar coisas que a gente acreditava. Não tinha técnica nenhuma, não tinha nada, né? A gente não tinha... E ele foi trazendo muita informação,
foi trazendo muitos livros, a gente começou a ler muita coisa, né? E começou a experimentar, como ele dizia mesmo, né? Agora, provocando um pouquinho, o teu primeiro papel profissional foi o Bakunin. Acho que talvez tenha sido de temporada de quinta a domingo, né? Quarta a domingo, assim. E que você fazia um anarquista russo. Eu escrevi uma peça para 8 atores. E a gente começou a ensaiar, olha só, estou lembrando de tudo isso agora. Acabou que aquilo não deu certo, porque eu tinha uma ideia muito clara, eu queria falar sobre aquilo, e as pessoas, obviamente, tinham visões outras. E eu era um pentelho de um moleque. E acabou que eu acho, não sei se foi o Lajo, alguém falou, olha, você tem que fazer essa peça você sozinho. Só que aí aconteceu o seguinte, quando foi sendo transformado em monólogo, primeiro que o Val Folli virou um anarquista. Então foi a primeira vez que eu vi uma pessoa vivenciando absolutamente um trabalho. Eu falava, meu Deus, esse cara tá louco. E ele ia para o banco com faixa de protesto. Entrava no banco e falava, vocês são... Vou matar o cara, bicho. E o Lima veio junto, que fez assistência, o Roberto Lima. Sim. E acabou que o texto virou um texto de 3 pessoas, porque todo mundo foi incorporando coisas ali. Hoje, mas o primeiro texto fui eu que escrevi. E acabou que eu fui ser ensaiado por ele, por um cara que me ensinou que o teatro tinha um outro lado, que era o teatro físico, que o teatro corporal, que o corpo era tão importante quanto a nossa voz e tal. E foi um espetáculo que eu tive a grata surpresa, foi o primeiro sucesso que eu fiz. O sucesso falando de público. Lotava o teatro todos os dias. Os anarquistas de São Paulo aproveitaram aquilo para lançar livros, para fazer debates. E eu, quando eu vi, eu estava no Anhembi fazendo aquilo para 4.000 pessoas. Então foi um negócio meio espetacular, assim, Foi lindo. Que graças ao Val, ele transcendeu, ele fez aquela peça virar um evento teatral maior do que era para ser. Tudo bem, gente, nós temos o primeiro intervalinho agora, bem rápido. Voltamos já já com o Persona em Foco. Segundo bloco do Persona em Foco, estão conosco hoje o Roberto Lage, o José Cetra Filho. Eles estão com a missão de vasculhar a vida e a carreira de Marco Rica. Bom, você já foi aluno, já foi estudante de história, já foi professor de história e é ator de teatro, né? Mas logo no início da tua carreira você já foi para a TV Globo. Como é que foi a sua entrada na televisão, nas novelas? Bom, a TV não foi tão rápido, não, até porque a gente era muito chamado, né? A gente fazia teatro aqui e as pessoas vinham assistir as nossas coisas. E o teatro sempre foi o celeiro da televisão. As pessoas pegam as pessoas no teatro. Hoje não, talvez. Hoje tem gente que vai direto, tem muitos cursos, me parece, mas antigamente era isso. E eu trabalhei com uma outra pessoa que talvez tenha sido talvez outro grande mestre que eu tive, chamado Emílio de Biasi. Do Dois Perdidos. Que eu fiz o Dois Perdidos com ele, que foi um cara também que mexeu muito com a minha cabeça, assim, me fez entender o que é ser ator mesmo, assim. E o Emílio também trabalhava de vez em quando na Rede Globo. E, na verdade, não trabalhava na Rede, ele trabalhava com o Luiz Fernando Carvalho, que era um diretor muito interessante e que muito interessado pelo teatro, que já tinha vindo, ele vinha assistir as nossas coisas aqui, ele assistia muito teatro, Luiz Fernando Carvalho. E ele começou a me chamar para fazer umas coisas, mas eu não tinha nem condições de... Primeiro que eu tinha o teatro aqui, e segundo que eles pagavam muito mal. Eu não tinha condições financeiras de trabalhar na Globo. Você tinha que ter um certo rescaldo, assim. Não era uma época que se dava passagem para você ir, não tinha hospedagem, não existia nada disso na Rede Globo. Você tinha que mudar para lá e fazer uma carreira de televisão, que não era meu objetivo. Então, quando eu fui para a televisão, por incrível que pareça, eu recebi um telefonema do Luiz Fernando me falando, olha, acabaram de me falar que você perdeu o teatro, que me tiraram do Teatro do Bexiga, nos tiraram, né, a nós, não renovaram o nosso contrato, e
vou começar uma novela daqui um mês, sei lá, e eu quero pôr você, a casa está querendo uma outra pessoa, eu quero pôr você, eu quero lançar muita gente nessa novela, e gente de teatro. Aí eu estava perdendo o teatro, brigando com a minha namorada, tinha me separado. Falei, quer saber? Vamos embora. Rica, Renascer, né? Sim. A novela que você foi fazer na Globo. Um dos seus irmãos da novela Renascer também mandou um depoimento. Eram 4 irmãos, não é isso? Qual deles será, hein? Então, eu não sei, eu amo ver. todos. Você é meu compadre. Conheci o Marco numa novela que nós fizemos há 26, quase 27 anos atrás. Uma novela chamada Renascer, do Benedito Rui Barbosa, no qual o Fagundes era o painho dos filhos Marco Rica, Marquinho Palmeira, Taumaturgo Ferreira e eu. Já tem um tempinho. O Marco, naquela época, chegando na televisão, se não me engano, acho que foi o primeiro trabalho grande dele numa novela da Rede Globo, meio assoberbado com o processo televisivo todo. Mas até que esses anos aprendeu mais ou menos, né, meu filho? Tá aí até hoje, vamos embora, fazendo coisas bacanas. E ficamos muito amigos desde então. Quer dizer, as nossas famílias ficaram amigas. Ele trabalhou com minha mãe depois no teatro. Tanto que eu sou padrinho da Antônia, filha dele. E realmente o Marco é um daqueles irmãos que eu escolhi para a vida, né? E é isso. Estamos aí até hoje, vamos embora, seguindo, em paralelo, porém juntos. Beijão, tio. Cuida aí. Isso é uma espécie de cruz que eu carrego, na verdade, né? Eu digo mesmo. Muito bom. Essa novela foi sensacional. O Tarcisinho, que é meu compadre, que é da minha família mesmo. É um grupo de atores que até hoje, quando a gente se encontra, é delicioso. Beijo! Beijo pra ele e beijo pro Lima também, que eu não falei pro Lima. Pô, bom, que bacana, viu? Obrigado. A partir desse começo aí, lá se vão no mínimo 50 trabalhos seus na televisão, com os mais variados tipos de personagem que você fez. Cangaceiro, empresário, cafajeste, refugiado, corrupto, psicanalista e sabe-se lá o que mais. Essa diversidade de personagens é uma opção tua para não ficar rotulado dentro de um determinado padrão que é muito comum na televisão, o cara vira o galão, o cara vira o mal, vira isso, aquilo. Foi uma opção tua ou foi acidente da vida? Não, é opção. A gente tem que brigar por isso, porque senão, se deixar eles pra gente numa gaveta, você vai ficar naquela gaveta. O que é natural, não é a Rede Globo em si, é o mundo nos põe numa gaveta, né? O mundo tem a tendência a pegar você e falar, não, esse aqui é para isso, aquele lá é para aquilo. Então, se a gente não tomar rédea sobre a nossa vida, o que já é difícil, porque a sobrevivência nos impõe muita coisa, né? Aí você não consegue. Então, eu de uma certa forma, eu tive que dar muito não. Para isso, eu talvez tenha dificultado um pouco as minhas coisas, mas eu faria tudo de novo, entendeu? Dessa forma. Vamos falar um pouco agora do Rica diretor. Né? Você tem aí o Shopping Fucking, você tem o Senhor das Flores, A Grande Volta, o Oeste, né? E vários outros trabalhos. Como é o seu processo como diretor? Você é um diretor de ator, você é um diretor de espetáculo, você tem uma metodologia única para os vários trabalhos, ou dependendo do trabalho você desenvolve um procedimento de construção? A palavra no começo era metodologia. Que alívio lembrar. Lembrar um negócio impressionante. Método. O teatro me deu um método. Mas acabou com a minha memória. Bom, seguindo, eu fui virando diretor, eu acho que é natural. Um ator que trabalha muito, que faz muita coisa, ele, na verdade, começa a virar um baita de um ator chato, porque o cara fala, por que o cara não está fazendo desse jeito? Por que não... Começa... Então, a melhor forma de você voltar a ser um bom ator no sentido de, se você falar para eu fazer aquilo, um negócio, eu vou lá, tenho que fazer. Depois eu posso voltar para você e falar, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu tentar um outro jeito. Não, a priori faça, depois questione. Chegava momentos que eu não ia fazer.
não fazia aquela primeira opção. Sei. Então eu comecei a me tornar um ator chato, insuportável. E aquilo foi... E ao mesmo tempo eu recebia muito convite para dirigir. Então eu fui para esse caminho mais, obviamente, tudo que eu lia, que eu falava, bom, então isso dá para eu dirigir, eram coisas que eu falava, isso eu sei fazer. Não adianta, tem gente que joga uma peça na mão que é sensacional, eu leio e falo, desculpa, isso aqui não é para mim, eu não tenho talento para fazer isso aí, não consigo ter visão disso aqui. Então, invariavelmente, por exemplo, Oeste, quando eu li Oeste, eu falei, esse papel eu faria e gostaria de fazer, e sei como fazer, esse aqui eu sei fazer, e a Maria fazer, a mãe eu saberia fazer, o cara lá o empresário eu saberia fazer, então, eu sei o que é essa história, eu conheço esse universo desse cara, e então acho que eu posso colaborar. Então eu sempre pensei como diretor, talvez até seja um lado meio torto, mas eu posso ou não colaborar com essa gente toda aqui, pensar comigo, ajudar a pensar isso da melhor maneira possível. Eu entrei desse jeito, só que depois eu virei um déspota. Rica, nós fomos buscar um depoimento de uma pessoa que trabalhou com você e ele relembra um fato curioso que aconteceu numa peça que você produziu. Olha só. Marco Rica, você é um daqueles amigos queridos que por trabalhar tanto, a gente vê tão pouco. Então eu tenho sempre saudade muita de você. E você é um workaholic, né? Você gosta de trabalhar. E eu agradeço a você por 2 trabalhos muito importantes na minha história de ator. Foi A Gaivota, direção do Chiquinho Medeiros, um lindo espetáculo. No Porão, ainda em ruínas do Centro Cultural de São Paulo. E de Oeste, do Sam Shepard, com o Fabinho Assunção, com a Ed Fraser, com o Otávio Miller, que foi no Teatro Brigadeiro. Eu estou lembrando de uma história do Brigadeiro que eu gostaria que você talvez desse detalhes. Uma bela noite a gente saiu depois do ensaio, o cenário já estava sendo montado e naquela madrugada teve uma chuva em São Paulo e vento, muito vento. E de manhã a gente recebe a notícia, o Jean Garret era o diretor, o gerente do Teatro Brigadeiro, que ligou para todo mundo assim, o teatro está destelhado, e o cenário, choveu dentro do cenário, teve que refazer tudo. Você era um dos produtores, como você foi produtor também na Gaivota. Então, essa história de produção, da produção do teatro, eu gostaria que você falasse um pouco dessa dificuldade. Obrigado, beijo, saudade. Oswaldinho. São pessoas... Oswaldinho, todo mundo conhece Oswaldo Mendes aqui, quem é de Teatro de São Paulo sabe quem é jornalista sabe quem é, porque foi um dos grandes jornalistas que a gente teve também, um ator, voltou, eu tive essa felicidade, Valdeirês de Barros, que me apresentou ele. Oswaldinho, muita saudade de você, das nossas grandes discussões sobre teatro, você é um grande intelectual, uma das figuras mais importantes da minha vida também. Em geral, você é um ator dramático, mas você já incursionou pelo humor. E eu queria que você falasse um pouquinho desse lado, se você se sentiu à vontade fazendo papéis engraçados, vamos dizer assim, e como é esse jogo? Olha, acho que quando você é um jovem ator, que eu já fui jovem, acredita? Já fomos. E você tem uma tendência a acreditar que o drama, as tragédias, elas têm um peso maior na vida. E é engraçado, você fica talhado para fazer isso, né? Você vai, eu lembro quando eu fui trabalhar com a Denise Fraga, e a gente foi fazer peças dramáticas, e a Denise falava assim, para mim é muito difícil, porque eu não escuto a risada. Porque ela era uma comediante por excelência. Ela é uma das maiores atrizes desse país, ela pode fazer. Mas ela fazia muita comédia. Sim. Então eu falava para ela, o drama e a tragédia têm um silêncio. O que a gente tem na mão, no palco, é você ter o domínio sobre a pausa. Você sente a respiração do público, é uma coisa inacreditável isso. E você vai sendo talhado para isso.
E isso vai te viciando também, entendeu? Só que você vai descobrindo com o tempo que sem humor não existe nada. Não existe esse programa, não existe nada. A gente não conseguiria estar vivo com o governo que a gente tem hoje sem humor. A gente tem que pelo menos rir da cara dessas pessoas. Então, é o mínimo que é o que nos salva um pouco, que nos faz estar vivos. Então, acho que todo e qualquer personagem, ele tem sua carga dramática, né, trágica, mas ele tem humor. Então, quando eu fiz o Hamlet, isso demora um pouco, né? Mas o Hamlet que eu fiz era engraçado. Ele tinha aquela loucura toda que ele tem. Não dá para você fazer sem ter humor aquilo. Tem que ter humor. Aquela procrastinação daquele sujeito, que a peça poderia começar, ele matar aquele tio, acabou. Né? Mata logo esse cara, que foi, meu. O cara pegou sua mãe, matou seu pai, acaba com esse cara. Não, mas ele fica então aí ele bola uma loucura. Então isso tudo é muito teatral, isso tudo é muito engraçado de alguma forma. Para o público olhar. E quando você consegue cooptar isso também junto, você vê, você escuta o que a Denise Fraga sentia falta, o ha-ha-ha, e depois em seguida você escuta esse silêncio. Aí, meu camarada, são poucos dias, viu? Numa temporada de 2 anos você consegue isso uns 2 dias. Eu vi falando que talvez o Hamlet tenha feito uma vez e não inteiro. Porque são peças que você não faz. É mentira. Eu fiz, não fez. Você fez um pedaço lá. O Paulo Altran, eu lembro quando ele entrou no camarim para falar comigo, quando ele assistiu, o Paulo falou assim, abraçou, falou, você não fez, né? Gente. E eu falei nada, ele falou, mas você fez. Isso é sensacional, eu entendi tudo que ele quis dizer. Entendeu? Eu poderia ter dado um tiro na cabeça, que era o Paulo Altran falando isso pra mim. Mas eu entendi com muita clareza o que ele quis me dizer naquele momento, entendeu? Bom, você acabou de fazer Órfãos da Terra, né, em que você fazia um refugiado. Novela da querida, parceira minha nesse espetáculo, uma das autoras, a Thelma Guedes. E na novela, trabalhando com os atores, nós tínhamos também figurantes que eram realmente refugiados. Como é que era isso no set de gravação? Era legal essa relação? Você ouviu muitas histórias de refugiados? Como é que rolou essa relação de verdadeiros refugiados e interpretando um refugiado? Olha, isso foi sensacional, isso foi uma sacada importantíssima que eu acho que o Gustavo Fernandes teve junto com os outros diretores, de trazer, dar voz primeiro, dar voz a essas pessoas, trazer essas pessoas para o set. Então, o começo todo da novela, toda a peregrinação da família, de trazer de vida síria, o refugiado, todo mundo que estava ali era refugiado. Então ali virou aquilo, o começo da novela para nós, ali que estávamos no começo, era meio uma coisa meio sagrada. É raro você conseguir isso na televisão, né? E aí eles nos alimentaram, porque a gente não tem muita noção do que é ser um refugiado. Né? A gente não tem consciência disso. Rica, o depoimento que nós temos agora é de uma pessoa que é um grande fã do seu trabalho. Olha só quem é, hein? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sempre fui uma grande admiradora do trabalho do Marco Rica. Então, quando a Duca Rachid e eu escrevemos essa novela Órfãos da Terra, e o nosso diretor, Gustavo Fernandes, veio com o nome do Marco Rica para o papel do Elias, foi assim, nossa, será que é possível? Será que ele vai querer fazer a nossa novela? E foi uma alegria muito grande quando ele topou. E essa verdade que ele deu para o nosso Elias, essa travessia, tendo que sair do seu espaço, do seu lugar, da sua casa, do seu país, era isso que a gente queria passar na novela. E ele passou com tanta verdade, né, que o difícil foi depois, né, que a gente tinha planejado uma trama em que ele se envolvia com outra mulher. Foi muito difícil a gente tocar
essa trama porque ele já tinha feito um link, assim, uma ligação tão forte com essa família, né, que eu mesma e a Duca como autoras, a gente teve dificuldades. Ele criou um programa pra gente por ser tão bom, por ser um ator tão genial. Vou continuar sua fã, assistindo tudo que você fizer, porque você realmente é um ator que eu considero um dos melhores atores da sua geração, tá? Então é só isso que eu tenho a dizer. Só isso? Obrigado, querida. Poxa vida, que coisa linda. Olha, eu nunca tinha trabalhado com a Thelma e com a Duca e sempre ouvi falar, as novelas delas são sempre de muito sucesso, elas sempre trazem temas muito relevantes, né? Mas eu sabia que quem ia fazer a novela, vou falar, um grande amigo, o Ângelo Antônio, que ia ser escalado, mas a novela foi que trouxeram para antes a novela, não deu tempo de ele fazer, e aí eu acho que o Gustavo propôs o meu nome e generosamente elas toparam e eu agradeço muito, foi uma felicidade fazer essa novela e obrigado, Thelma, obrigado, Duca, e que vocês tragam cada vez mais coisas relevantes para a televisão brasileira e nos mostre e jogue na nossa cara uma série de verdades que o mundo está aí precisando. Ok, está na hora de mais um intervalinho, a gente volta já já com o Persona em Foco. Persona em Foco está de volta. O José Cetra Filho e o Roberto Lage continuam conduzindo o bate-papo com Marco Rica. Na experiência para o ator, qual é a diferenciação de um trabalho de ator no cinema, na TV e no teatro? O que eles têm de conjunção e de diferenciação? Eu acho que a gente não tem muita diferença, não. A gente tem que dar credibilidade e funcionamento. O cinema tem uma coisa boa, que é... se o diretor for bom, você não tem que fazer menos esforço. Porque você tem o close, né? Ele conta a história por você. Se você é um protagonista, assim, absoluto... O ideal é que acredite nele, que a história passe por você, né? O teatro a gente tem que, às vezes, tomar esse espaço um pouco mais, mas eu não vejo mais muita diferença, não. Um ator que trabalhou com você no cinema, no teatro e na televisão mandou uma mensagem pelo celular, olha só. Bom, falar do Marco é um pouco difícil, porque é um cara muito próximo a mim, meu amigo, padrinho do meu filho. Eu conheci o Marco nas gravações da primeira novela que eu fiz na Rede Globo, que foi Bang Bang, e nos tornamos grandes amigos desde então. Meu conselheiro, meu porto seguro, em muitas ocasiões, e tive o prazer de trabalhar com eles em 5 produções, num filme, uma participação que eu fiz num filme, em 2 novelas e 2 peças, uma das quais ele me dirigiu junto a Fulvia Stefanini, e foi um processo muito enriquecedor para mim. No que diz respeito ao entendimento do texto, ao valor da palavra e aos desdobramentos que isso pode ter a partir daí. E desde então muita ficha vem caindo, Marco. E muitas vezes eu, durante uma cena, ou durante uma pesquisa, até assistindo um filme, às vezes eu paro para entender coisas que você me disse lá atrás e que são pertinentes, sempre serão pertinentes, porque dizem respeito à alma humana. E a alma humana é uma coisa que a gente vai entendendo com o tempo. Muito obrigado por tudo, porque as fichas continuam caindo. Um beijo. Ô, Rodrigo, isso é um galã, né? Olha o tamanho do nariz dele, bicho, isso é um galã. É uma das pessoas mais legais do mundo, assim, é um menino que vale ouro. O Rodrigo, conheci, realmente ele era muito jovem e no Ricardo III, acho que foi o primeiro trabalho que a gente... Não, acho que talvez a novela primeiro, não sei, mas eu sei que ele entrava no Ricardo III, ele fazia 2 pequenas cenas.
Quando acabava a peça, todo mundo, a gente lotava o teatro, a Terceiro lotava muito. Ia lá um monte de gente cumprimentar a gente, todo mundo só perguntava dele. Falava para mim, oi, tudo bem? Quem é aquele cara aí? O cabeludo, barbudo. Então ele tinha um carisma, né, absurdo, e uma voz, é um ator talhado, né? Não poderia fazer outra coisa da vida, o coitado. Ainda bem que ele encontrou o lugar certo para fazer. E eu tive a felicidade de dirigi-lo, de contracenar realmente com ele, de dar muita gargalhada. A gente fez uma novela chamada O Astro, que teve uma hora que o diretor, o Maurinho Mendonça, falou: brother, não tá dando mais. A gente tinha que brigar e não conseguia, a gente ria. Então, obrigado, Rodrigão, e me enche as paciências, meu. Vai para casa tomar conta do seu filho. Vamos agora para o Chateau. Opa! Chegou a hora do Chateau. Bom, no Chateau você fez o Chateau, né? O Assis Chateaubriand. E a linha de interpretação dada, ela era farsesca, alegórica, né? Como foi para você esse processo de criação com esse viés, né? Você teve alguma inspiração? Você pensou em alguém, tal, não sei o que lá, para se inspirar, ou não? É uma criação toda... Olha, quando eu tive uma estrutura muito boa para fazer o Chateau. O Chateau é uma história do cinema nacional, né? Tem 20 anos fazendo um filme. E eu estava lá no meio disso aí, jogado, né? Toda vez que eu ia começar um trabalho, ele falava, não, nós vamos voltar, engorda aí. Aí ele mandava um monte de inhabenta pra mim, porque ele sabia que eu não resistia. Aí eu comi um monte de coisa, de repente não conseguia filmar, porque os caras davam lá, sei lá, um monte de coisa. E eu engordei pra fazer a primeira cena do filme, que é com a menina. Lá no começo. Que seria a primeira cena do filme, que a gente teria que estar no Rio... Tapajós, começa o livro dessa forma. Tava eu e minha filha Nonoca no filme no Rio, não sei o quê, pelado com os índios. Então a gente estaria, a menina e eu estaríamos pelados e eu gordo. Essa cena nós fomos filmar 20 anos depois, nos Lençóis Maranhenses. A menina já não podia mais ficar pelada, porque ela já tinha 12, 15 anos, então ela tinha que fazer já de negocinho. E aí tinha aquela coisa da arcada dentária, tudo isso tinha uma sonoridade, eu tinha um dente que eu punha e tirava, e perucas, e uma maquiagem que demorava 4 horas por dia, porque eu fazia ele dos 17 anos aos 67, né? Então foi uma experiência muito interessante. E viva Guilherme Fontes, ele resistiu, está vivo, o que é... Rica, não poderia faltar um depoimento sobre seu trabalho no Chateau, hein? Opa. Quem será? Quem será? O que dizer de Marco Rica? Bom, primeiro eu tenho que agradecer a Marco Rica. Dizer que eu sou muito agradecido por tudo que ele fez por mim, tudo que ele fez pelo Chateau. A beleza, a maestria com que ele definiu aquele personagem tão complexo e tão importante na história brasileira. Então agora eu quero ver se a cobra vai ou não vai fumar. Estás ameaçando o presidente da República? Desde quando alguém no Brasil tem autoridade para julgar o meu caráter? Marco Rica, obrigado, parabéns por esse colega, por esse amigo, por esse filho, por esse pai, por esse marido, por esse ex-marido, por esse homem fantástico que você é, tá? Muito obrigado por tudo que você fez por mim, pelo Chateau, parabéns. E o que você precisar de mim é só chamar, tá bom? Se cuida aí, grande abraço. Guilherme, foi bom que já as coisas vão se encaixando, né? O filme, quando lançou, durante muito tempo eu falava, meu, lança esse filme, você tem que lançar esse filme. Que hora que você lançar, a sua vida vai andar, porque então era uma coisa impressionante, né? Como pegavam no pé dele, ele foi perseguido, e eu falava isso, eu falava, olha, se tiver alguma coisa, eu não vou trabalhar. Então, se a Veja está falando isso para ele, processa a Veja, ele processava a Veja. E tarará, né? Então, ele foi muito perseguido. Aconteceu muita coisa durante esse filme. É quase um retrato. Se ele fizer a obra do processo é muito mais interessante do que o filme. E ele tem essa genialidade. O cara é um grande diretor.
Eu lembro do Hector Babenco me ligar, eu lembro de ouvir o Jabor falando na televisão, que é um clássico. Eu lembro de todos os grandes cineastas da antiga falando, meu Deus, o Cacá Diegues falando que era o último filme tropicalista do século, da história do Brasil. E tudo isso é Guilherme Fontes. Claro que eu tô lá, claro que eu faço o protagonista, mas é impressionante o trabalho dele, do Zé Bob, na fotografia principalmente. Não envelheceu, o filme está aí, merece ser visto como um retrato do Brasil, o que significa a imprensa no Brasil, como ela está um pouco ligada ao poder. E é muito interessante e importante que se veja esse filme sob a ótica e a visão do... Obviamente tem o livro do Fernando Moraes, e tem do qual se baseou, e essa obra aí que eles fizeram, do filme que eu fiz também, que eu acho um grande filme. Eu agradeço muito ao Guilherme. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele era um príncipe. Ele era o grande galã da televisão, ele era do cinema, inclusive. Ele era lindo, ele era casado com uma mulher linda, tudo era lindo, tudo era bom. Ele comprou os direitos desse livro e a vida dele foi para um lugar que... Mas ele fez. Parabéns, Guilherme, obrigado pelas palavras, meu camarada, tamo junto. Vamos fazer o Chateau 2. Demora mais 20 anos, será que dá tempo, velho? Não dá tempo, não. Vamos ao último intervalo do programa de hoje, voltamos já já com o Persona em Foco. Quarto e último bloco do Persona em Foco, Roberto Lage e José Cetra Filho. Ainda tem algumas perguntas para fazer para o Marco Rica. Bora lá. Rica, diga lá, meu você querido. é co-roteirista, diretor e produtor do filme Cabeça a Prêmio. Como é essa experiência de acumular todas essas participações no filme, estar presente em todas as etapas do filme? Bom, Cabeça Prêmio é um livro de um grande amigo, de um dos maiores escritores brasileiros, que é o Marcel Aquino. Querido. Que eu já tinha trabalhado com ele outras vezes. E o Cabeça Prêmio é um livro que eu conhecia desde quando ele nasceu, assim, e eu gostava muito da história. E aí ele caiu na minha mão para fazer. Sempre, obviamente, cai na minha mão para fazer como ator, né? Porque eu faço muito cinema e etc. E tinha personagem para mim ali. Eu me via naquele negócio ali. Falava, pô, esse personagem eu sei fazer, mas esse aqui também eu sei fazer. Esse aqui também eu sei fazer. Então caiu na minha mão como produtora. Assim. Falei, não, vamos fazer esse filme, eu vou produzir. E falei, vai ser o primeiro filme que eu vou dirigir. Não seria esse, na verdade, era a primeira produção de cinema que eu fiz foi o Crime Delicado, junto com o Beto Brant, que dirigiu, que eu roteirizei, comprei os direitos do Sérgio Santana, que eu acho um gênio. E a segunda... Não foi esse filme que vocês fizeram lá na minha casa? Nós fizemos na sua casa. Do Beto Brant, é? É verdade, nós fizemos na sua casa. Na minha casa. Essa história é muito engraçada, só atrapalhando aí. É verdade, cara. A gente chegou a filmar na sua casa. O Beto Brant me liga e fala assim... Lage, tem um filme, eu vou fazer um filme aqui agora e é a tua casa. Tem que ser na tua casa. Arruma onde morar, porque tem que ser na tua casa. Eu falei, nem pensar que eu vou botar a minha casa Foi. Aí eu falei, tá bom, passou uns 3 dias, ele bate na minha casa meia-noite com uma garrafa de conhaque. O Beto, quando saiu de lá com o meu sim. E aí, depois disso, eu fui fazer o Cabeça. Acho que no mesmo sentido que eu tinha falado sobre o teatro, porque eu comecei a dirigir teatro. Comecei a virar um ator de cinema insuportável. Sim. Entendeu? Eu falo, não é possível que esse cara vai pôr a câmera aí, não é possível que vai... Entendeu? Porque a gente acaba filmando muito mais do que qualquer diretor. Sei lá, eu nem sei quantos filmes eu já fiz. Se pensar dos curtas aos longos, eu tinha ano que eu passava mais tempo vivendo a ficção do que a realidade. Eu ficava 12 horas no cinema e mais 5, 6 no teatro. E, então eu vivia muito aquilo, vivia muito esse negócio, e sempre muito curioso. Pela câmera, pela técnica, pela lente, pelo não sei o quê. Então fui para esse caminho, escrevemos o roteiro, aí fui convidando as pessoas para fazer.
E aí você vai indo, né? O cinema, na verdade, é realmente do diretor. Porque sobra você. Você começa você sozinho e você termina sozinho. Você termina com uma lata embaixo do braço divulgando o filme. Entendeu? E é isso. Rica, nós temos o depoimento de 2 atores que participaram desse trabalho, Cabeça Prêmio. Opa. O que será que eles dizem, hein? Marco Rica, assim, não falta história na nossa vida para que eu conte sobre o Marco Rica. A gente passou por muitas coisas juntos. E, especificamente no caso do Cabeça Prêmio, é um filme de uma importância gigante para mim, porque o Marco me coloca no tom da interpretação do cinema. Ele me coloca nesse trilho, ele me coloca nesse jeito de fazer cinema, entendeu? A interpretação para o cinema. Eu devo muito isso, acho que é inaugural o Cabeça Prêmio. Depois eu venho a trabalhar com outros diretores de cinema, mas eu acho que o Marco é inaugural, fundamental e a quem eu tenho um amor, assim, é de irmão. Oi, Marquinho. Que bom poder falar com você através aqui do programa, né? Eu me lembro que eu fiz aniversário num dia de filmagem lá e todos a equipe inteira, você mandou fazer uma camiseta com a minha idade estampada na camiseta. Fiquei extremamente emocionado, tenho essa camiseta até hoje. Mas olha, Marquinho, parabéns pela sua carreira, parabéns pela pessoa que você é, pela trajetória mesmo da sua carreira, que é uma carreira vitoriosa. Você é um ator maravilhoso, eu acho isso mesmo, não estou falando porque estou falando aqui no programa, não, é o que eu acho mesmo. Você é um amigo extremamente carinhoso, que eu gosto muito, e é uma imensa honra poder dar essa declaração publicamente. Um beijo enorme para você. Tem diretor de cinema, vários diretores que dizem o seguinte: escala bem e não atrapalha as pessoas. Então, chamar esses 2 caras aí para fazer alguma coisa é também não atrapalhar muito. Se não atrapalhar muito, já tá bom. O resultado vai ser absolutamente excelente. Otávio, hoje, para mim, de verdade, eu acho um dos maiores atores que a gente tem no país. Ele vai do A ao Z. Eu já dirigi ele no teatro e no cinema, eu tive essa possibilidade. E é impressionante a capacidade como ator que ele tem, inacreditável. E o Fulvio é esse talento monstruoso que a gente conhece, que é um devoto do teatro. Então você tem a honra de dirigir um cara e o cara te ouvir ainda, né? O cara que tem essa tarimba, porque tem hora de palco, né? O cara sabe, o cara fala, deve ser aquele cara que esse moleque tá me fazendo, não vou fazer isso aqui não vai dar certo. E o cara, mas ele vai lá e faz, né? Eu fico muito feliz com isso e obrigado, meus amores. Bom, Rica, agora eu vou te fazer uma pergunta para você dar um depoimento, mas ela tem uma certa invasão da sua intimidade. Então, você fica à vontade, se você não quiser tocar no assunto, não toca. Mas desaparecem por ano no Brasil 40 mil pessoas. Como você lida ainda com o desaparecimento do Juliano, seu irmão? Olha, eu realmente não falo muito disso, as pessoas até acham... Você fica à vontade, você não quer tocar no assunto. Não, vamos tocar sim, porque nós estamos falando de teatro. E se você quiser falar de teatro, na minha vida não dá para não falar do Juliano. O Juliano é uma pessoa importante não só para mim. Se você quiser saber, tem peça em cartaz até hoje dele. Faz 5 anos. Por ele, o Tarcisão vai entrar em cartaz de novo, uma peça da qual ele começou a produzir. Exato. Quer dizer, não tem. Lázaro Ramos está fazendo uma peça até hoje, peça que ele produziu. Então o Juliano não dá para falar de teatro em São Paulo sem falar do Juliano. Ele veio para trabalhar comigo no teatro, quando eu vi, era um cara mais envolvido em teatro do que eu. Ele veio para cuidar do bar. Primeiro do bar. E aí ele virou um grande, talvez o maior produtor de teatro. É difícil. A gente vive num país muito doido, né? Então você vê, olha essa quantidade que você fala, dessa quantidade que você diz, tem uma estimativa de que parece que 60% você sabe o destino, ou volta, ou você sabe para onde vai, e 40% nunca mais você ouve falar o que aconteceu. Então isso é uma tragédia pública, da qual, infelizmente, nós tive que passar por isso. Então, é mais difícil de tudo. Às vezes eu não falo muito,
em respeito, principalmente a gente veladamente fica ali, ao meu sobrinho, que hoje está trabalhando comigo, que é um puta de um menino inteligente, o Ângelo, e a minha mãe. Certo. Porque eu tinha colocado uma coisa na minha cabeça que minha mãe não ia embora daqui sem eu dizer para ela onde estava o Juliano. Mas só que é o seguinte, não vai dar. Não existe. Entendeu? Não tem nada, não existe nada. E é a coisa mais louca do mundo isso, né? Você, de repente, assim como eu, porque eu virei para-raio de gente que passou por isso, né? Como a coisa virou pública, por se tratar não de ser meu irmão, mas se tratar do Juliano. O Juliano era muito conhecido, as pessoas começaram a falar, cadê o Juliano? Nas redes sociais, gente que tem muito acesso a essas coisas. E então foi muito divulgado. A gente, inclusive, se trancou dentro de casa, mas não tem, infelizmente, Laje, não tem. Não temos nada, não temos nenhuma notícia. Então é muito difícil, porque as leis são perversas. As leis expulsam as famílias das casas, se desaparece o marido. A Caixa Econômica vai lá e toma o imóvel. Se a mulher e os filhos não tiver dinheiro para pagar, tiver alguém para segurar a onda deles, eles vão para a rua. Pode crer. Então isso é uma das nossas grandes tragédias que a gente tem aqui. E essa tragédia passou por nós, passou por mim e, querendo ou não, pelo Teatro Paulista, que perdeu um dos seus maiores expoentes, assim, que é uma pena, porque era um cara que estava com milhões de projetos aí. Eu tinha projeto com ele. Pois é, estava com um momento muito fértil. Mas é isso, ele sempre fez teatro, isso então falei. Nunca eu consegui pôr esse cara numa estreia, no palco, para agradecer e tal. Nunca. Ele sempre estava longe, escondido. Ele gostava de ver aquilo edificado. E ele ficava feliz com aquilo dando certo, o resultado. Então ele estava sempre saindo pela coxia. Então ele só fez isso, ele só saiu pela coxia. Esse depoimento que nós temos agora, nós deixamos propositalmente para o final. Não vou nem dizer quem é, nada. Vamos ver. Você é, assim, meu ídolo mesmo, porque eu acho você extraordinário, mesmo. De todo o coração, eu tenho uma admiração enorme por você e torço muito por você, pela sua vida, pela sua carreira. Torço pela gente se encontrar de novo um dia, quem sabe, nos palcos, ou em cinema, televisão, teatro, sei lá, qualquer coisa. E te encontrar na vida. Te desejo tudo de bom, viu? Meu irmão, meu amigo, meu querido. Até já. É legal fazer aqui, muito gostoso isso aqui, porque a gente vai passando um filme na cabeça da gente. Nós somos da mesma geração, Julinha, Alexandre, um monte de gente, assim. E a gente fez durante muito tempo, toda hora a gente esbarrava, tinha filme para fazer junto, tinha coisa de televisão para fazer junto. E Júlia teve um determinado momento que foi minha parceira de cena muitas vezes. Eu nem incalculável, eu não lembro quantas vezes. E a gente vivia muito, a gente tem filhos da mesma idade. E talvez esta sim, assim como temos várias pessoas no nosso meio, essa ter do lado é sinônimo, é garantia de que você será feliz. Bora! Para fazer coisas. Rica, estamos chegando ao final do programa. Para encerrar, várias pessoas que estão nos vendo são estudantes de teatro, jovens atores, estão iniciando a carreira. Você, com a sua experiência, que breve recado você poderia deixar para quem sonha em construir uma carreira nos palcos ou nas telas? Olha, isso é uma pergunta muito difícil, eu acho, de verdade. Eu acho que ela depende muito do movimento histórico que a gente está vivendo, que momento histórico que a gente está vivendo e tal, né? Infelizmente virou uma profissão muito diferente de quando eu comecei, ou felizmente, é uma profissão rentável hoje. É muito engraçado que raramente uma família de classe média alta me parava na rua e perguntava: essa minha filha quer ser atriz, como é que ela faz? Não tinha gente de classe média alta querendo que filho fosse ator. Ator era uma profissão
de gente como eu. E hoje você cada vez você vê mais atores, inclusive meninos muito preparados, jovens atores que me dão, é inacreditável como eles são preparados. Entendeu? Então é uma coisa sensacional que está acontecendo, que as pessoas estão vindo mais preparadas, mas talvez ainda eu volte a insistir que nós temos que ler mais. Eu acho que eu estou vivo, estou razoavelmente com um pouco de saúde ainda, porque eu gosto de fazer teatro, então eu preciso me preparar um pouco esse material aqui. Sim. E intelectualmente também a gente vai se preparando, né? Não abandona o lastro do raciocínio, da humanidade, né? De tentar entender o mundo, de tentar mudar o mundo para... queria, sei lá, fazer o mundo ficar do jeito que a gente acreditava, etc. E a gente foi colocando isso cada vez mais num espaço que a gente descobriu que é um espaço glorioso para a loucura e para o pensamento, e é o maior fórum de debate já inventado pela humanidade, esse negócio aqui, esse tablado chamado palco.